Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é Tu Bishvat, foi o dia de Tu Bishvat. E nós sabemos que Tu Bishvat é o ano novo das árvores. A grande pergunta é, tudo bem, árvores são muito importantes, elas nos dão frutos, elas nos dão sombra, elas nos dão oxigênio, mas tem muitas outras coisas importantes no universo e, como eu falei no começo, não existe no judaísmo nenhuma data que marca nem o Rosh Hashanah do Sol, nem o Rosh Hashanah da Lua, nem o Rosh Hashanah das estrelas. O único ano novo que nós comemoramos, além do ser humano, é o ano novo das árvores. Então, cada um para pensar. E assim que se pensa no judaísmo, tem que questionar. E você precisa chegar na conclusão que é óbvio que existe alguma natureza na árvore, existe alguma mensagem, e não apenas uma mensagem subliminar, mas precisa existir algo fundamental na comparação entre o ser humano e a árvore, que faz da árvore tão importante para a vida humana. Não estou falando apenas de uma forma sentimental para pessoas que gostam de plantas. Tem muita gente que gosta de conversar com a planta, isso é muito saudável. Tem muita gente que gosta de ter um bonsai. Tem muita gente que gosta de abraçar a árvore, e etc. Muito bonito. Mas eu não estou falando apenas num sentido de autoajuda ou no sentido sentimental. Mas mesmo intelectualmente falando, precisa existir algo muito fundamental para a gente comemorar como uma data, um Yom Tov, uma data judaica, o Tu Bishvat. E eu estava pensando, apesar que existem milhares de explicações do nosso sábio sobre essa comparação, que sempre, como eu acho que eu já falei aqui ano passado, a explicação mais simples, ela é sempre a mais profunda. Isso é uma regra na Hassidut. Uma das regras mais importantes na Kabbalah e no Hassidismo é que o mais profundo, ele sempre se encontra no mais simples, e não o contrário, como as pessoas pensam, que quanto mais complexo você vai ser, mais profundo você é. Tanto é que nós sabemos que as maiores fórmulas da matemática e da física, elas sempre foram reduzidas a fórmulas muito simples, sério? Qualquer pessoa você vai perguntar, qual é a fórmula do Albert Einstein? A igual mc ao quadrado. A criança não sabe nem o que ele está falando. Mas qual foi a genialidade do Einstein? Que ele conseguiu colocar uma coisa profundíssima que mudou toda a história da humanidade, e que a maioria dos cientistas da época dele não conseguiam entender o que ele estava falando, mas ele conseguiu colocar isso em 2, 3 letras. Então, sempre que você tem algo extremamente profundo, ele precisa ser também necessariamente simples. Então, normalmente, a explicação da Torá que mais vai tocar você e que mais vai mudar a tua vida é a mais simples. Pega uma árvore, sem complicar demais, sem filosofar demais. Qual é a grande novidade do mundo vegetal, do mundo das árvores? Então a gente para pensar. De acordo com a Kabbalah, existem 4 mundos: mineral, vegetal, animal e ser humano. Hoje nós estamos comemorando o vegetal. Então você tem que se perguntar, o que tem no vegetal que não tem no mineral? Em outras palavras, qual é a grande lição, qual é a grande inovação do mundo vegetal? Seja lá se você acredita na teoria darwiniana e você acredita que uma criatura evoluiu a partir das outras, seja lá se você, como um bom judeu tem que ser, acredita no criacionismo, que Hashem já criou cada criatura do jeito que ela é e do jeito que ela deveria ser. Vou aproveitar e fazer um parênteses apenas para contar uma piada, que não é tão piada assim. Uma vez tinha um filho que ele estava numa escola judaica, ele precisava fazer uma lição de casa. Qual era a lição de casa? Era perto do bar mitzvah dele. E a Morá, a professora, pediu para ele fazer uma árvore genealógica da família, dos 2 lados da família. E ele chegou para a mãe, e como uma boa ida shemame, ele perguntou para ela: mãe, da onde veio a nossa família? E ela explicou, muito simples: nossa família veio da Polônia, o meu pai veio dessa cidade, a minha mãe veio daquela cidade, os avós eram descendentes lá do Maharal de Praga, que eram descendentes do rei Davi, que eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que eram descendentes de Adão e Eva. Então nós viemos de Adão e Eva, mamãe? Sim, nós viemos de Adão e Eva. Muito fácil, ele terminou a lição de casa em 5 minutos. Aí ele foi para o pai, agora ele precisava saber o lado do pai.
E o pai, formado em Harvard, mestrado, doutorado. E ele pergunta, pai, da onde nós viemos? Ele falou, filho, como? Você não aprendeu na escola? Nós viemos dos macacos. Dos macacos. Mas a mamãe falou, nós viemos... E da onde vieram os macacos? Dos primeiros primatas, que vieram dos dinossauros, que vieram das bactérias, que veio da água, daquela grande sopa cósmica, que explodiu do Big Bang. Então, de lá que nós viemos, papai, de lá que nós viemos. Ele escreveu a lição de casa. Mas aí ele ficou um pouco confuso, né? A mãe falou uma coisa, o pai falou outra coisa. Aí ele vai para a mãe e fala, mamãe, não estou entendendo. Você me falou que nós viemos de Adão e Eva. O papai está me falando que nós viemos dos macacos. Como pode ser? Aí a mãe falou, filhinho, muito simples. A família da mami veio de Adão e Eva. A família do papai veio dos macacos. Cada um decide de onde ele quer vir. É grátis. A teoria é grátis. Essa que é a lição da história. Então hoje eu não quero entrar na discussão, porque eu não estava lá para ver. Óbvio que eu, como um bom rabino, acredito na versão da Torá, que inclusive tem mais probabilidade de ter acontecido. Mas sem entrar em detalhes, hoje eu queria justamente ver que apesar do judaísmo não ser exatamente darwinista, e é claro que o judaísmo não acredita em todos os detalhes dessa teoria, o judaísmo sim é muito evolucionista. E o judaísmo sim acredita na teoria da evolução. E não apenas eu diria que o judaísmo acredita na teoria da evolução, mas talvez uma das bases do pensamento judaico, principalmente do pensamento cabalístico e racídico, é você de verdade acreditar que o mundo ele está em constante evolução. E ele não está parado ou regredindo, como muitos religiosos gostam de falar. Yeridata Dorot, o mundo está uma catástrofe, está quase explodindo de tão mal. Isso com certeza não é uma visão judaica e com certeza não é uma visão racídica. Ah, eu não estou vendo que o mundo está evoluindo, então talvez o problema está com você. Mas o mundo, ele está evoluindo. Da onde nós aprendemos isso? Da árvore. Toda essa piadinha era para poder chegar na árvore. Se você olha para um vegetal, simples, pode ser uma flor, pode ser uma planta, pode ser uma árvore. O que a árvore ensina para uma criança de 5 anos ou para o senhor de 90 anos não faz diferença. Uma coisa só, tem que crescer na vida. Você não nasceu para ser uma pedra. Você não nasceu para ser um ser inanimado. Você não nasceu para ser alguém imutável, inflexível, inalterável. Não. Deus criou uma grande novidade a partir do mundo vegetal, e obviamente que isso se aplica também ao mundo animal e ao mundo do ser humano, que nós não somos seres inanimados. Essa é o Tu B'Shvat. Em outras palavras, eu queria aproveitar a data especial de hoje para, entre as milhares de lições que podemos aprender de uma árvore e o amor que podemos ter por uma flor ou por uma planta, eu queria pegar o mais simples, a teoria da evolução. Eu queria aproveitar e dar uma filosofada com vocês de como, na verdade, o ser humano, nesse aspecto, se conseguir aprender direitinho o que é evolução com uma árvore, talvez nós vamos saber entender uma polêmica muito grande que tem no mundo de hoje, e é isso que eu queria começar a entrar agora, como eu sempre costumo fazer nas minhas aulas, tentar trazer isso para a nossa vida, principalmente para a atualidade. Vocês acompanharam as eleições no Brasil alguns meses atrás, e quem acompanhou há alguns anos as eleições de outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, em alguns lugares, observou-se algo muito claro. Não quero entrar em política hoje, mas uma coisa ficou clara. O mundo está cada vez mais dividido entre dois polos. Aquilo que podemos dizer que por algum tempo estava mais harmonioso, ou pelo menos estava tentando achar um equilíbrio,
encontrou nas últimas eleições, isso não é só em política, a gente pode encontrar nas universidades, a gente pode encontrar muito entre os jovens, principalmente com as redes sociais, isso está muito claro. Tem dois grupos muito claros. Tem aqueles conservadores, aquelas pessoas que estão achando que o mundo do jeito que está uma verdadeira bagunça, está um perigo, e que se a gente não vai se apegar às nossas raízes, se nós não vamos voltar um pouco às nossas tradições, à estrutura familiar, aos valores mais conservadores, o mundo vai se perder. E tem gente que pensa assim de uma forma mais moderada, e tem gente que pensa assim de uma forma mais extremista, mais radical, e acha que precisa ir ao fundo nesse pensamento. E como eu falei, não vou entrar hoje na discussão de quem tem razão, não é o meu papel aqui, e nunca foi. Eu quero apenas analisar o comportamento humano. Outro grupo foi para um caminho justamente oposto. E começou a dizer que é o contrário, que os problemas que ainda temos no mundo é por causa desse conservadorismo, é por causa desses preconceitos, é por causa de uma cabeça mais fechada, é por causa de valores religiosos, é por causa de tradições antigas. Se finalmente a gente conseguir largar, vou falar na linguagem deles, essa baboseira toda, o mundo finalmente vai ser livre dessas regras. Estou fazendo o papel um pouco do advogado do diabo, não se assustem. Eles vão se a gente conseguir se desapegar de todos esses limites e todas essas regras inventadas pela sociedade machista patriarcal, nós vamos finalmente ter um mundo melhor. De acordo com o judaísmo, e quem estudou um pouco de Guemará, de Talmud, sabe, nunca tem uma opinião extremista que tem razão. E é isso que eu queria falar hoje. Não querendo falar que eu estou em cima do muro, Deus nos livre, e não querendo falar que eu acredito que o equilíbrio é você ser mais ou menos. Não. Quem estudou um pouco de Hassidut sabe que o verdadeiro equilíbrio, ele não é você ficar na corda bamba entre os dois lados e você falar, não, vamos ser um pouco PSDB. Não vou entrar agora um pouco só pela piada. Vamos ficar um pouco dançando dos dois lados. Não, isso tem outro nome em Yiddish que eu não vou nem falar agora. Quando a gente fala em equilíbrio verdadeiro, significa que você entende que na essência os extremos, eles estão mais relacionados e conectados um com o outro do que a gente pode imaginar. Talvez o pensamento mais conservador e o pensamento mais liberalista ou liberal, eles estão mais conectados e mais relacionados um com o outro do que a gente pode imaginar. E é nisso que eu queria tentar entrar hoje, porque não apenas porque eu gosto de fazer as pazes, mas no pensamento talmúdico a gente sempre tenta ver que mesmo quando dois rabinos, eles discutiam temas importantíssimos e um tinha opinião completamente contraditória do outro, qual é todo o papel do Talmud? Perceber que lá no fundo eles não estão discutindo. Cada um estava tentando mostrar um aspecto daquele assunto. Cada um estava enxergando um lado da questão que o outro não estava enxergando. Mas a realidade, ela é sempre a mistura dos opostos, ela sempre é a harmonia entre as contradições. E a mesma coisa eu queria aproveitar esse momento da atualidade, que eu sei que eu estou falando com bom humor e de uma forma leve, light, mas infelizmente nós sabemos de famílias que brigaram por causa disso, nós sabemos de amigos que excluíram os seus amigos de suas redes porque um pensa assim e o outro pensa assado. Eu já dei uma aula sobre isso, quem quiser assiste no YouTube, que chama A Cabala das Eleições, que também eu não entrei em política, eu simplesmente expliquei que na hora que a pessoa ela faz da opinião dele ou do idealismo dele mais importante do que a essência da humanidade, aquela pessoa está pobre, aquela pessoa ela está muito, muito pobre de espírito para ela conseguir achar que uma opinião passageira e momentânea é mais importante do que a família dele ou do que os amigos dele, mas não é nisso que a gente vai entrar hoje. Eu só queria trazer um exemplo da atualidade, para nós percebermos uma coisa. O que os dois grupos estão buscando?
Isso quer dizer open-minded, na minha opinião. Cabeça aberta, você entender que aquele colega que está discutindo com você, que aquele professor que está discutindo com você, que aquele amigo que está discutindo com você ou aquele familiar, ele não está fazendo isso por mal, ele não está fazendo porque ele é uma pessoa egoísta e você é uma pessoa altruísta, porque ele é uma pessoa do mal e você é uma pessoa do bem, não. Os dois estão buscando a mesma finalidade. Qual é? Evolução. E a grande discussão é o que é evoluir. Porque tem muitas palavrinhas que estão na moda, e permitam-me brincar um pouco com isso, porque hoje eu vejo muitas pessoas usando esse termo, ser evoluído. Eu busco ser um ser evoluído. Aí eu vou analisar o comportamento daquela pessoa que diz ser um ser evoluído. Como meu amigo, grande filósofo Pondé costuma falar, tem muitas coisas que estão na moda e infelizmente as pessoas não estão sabendo usar. Ele zoa um pouco, eu vou trazer apenas essa piada, mas ele fala, por exemplo, budismo light. O que é budismo light? A pessoa, ela não está afim de ser religiosa, não está afim, mas ao mesmo tempo ela quer ser um ser evoluído. Então ele vai lá no templo budista, ele medita, ele faz todo o negócio lá que tem que fazer, até não tem problema nenhum. Se isso faz bem, se isso deixa você mais relax, very good. Só não sai de lá com um sentimento, quando você olhar para as outras pessoas, de desprezo. Essas pessoas materialistas, essas pessoas que não se evoluíram tanto. Ou uma pessoa que ela vira vegana, ou uma pessoa que ela vira mindfulness. Muito bom, faz bem para você, segue o que você quiser, mas não faz disso uma religião. Na hora que você entra numa espiritualidade ou numa religião, e isso pode acontecer também com a religião judaica, e o sentimento que você sai da sinagoga, ou o sentimento que você sai daquela meditação é: como eu sou um ser evoluído. Você não entendeu nada. Desculpa falar, você não entendeu nada. Porque o único sentimento que o judaísmo acredita que realmente é um sentimento de evolução espiritual é você talvez sentir menos do que as outras pessoas. É você se sentir mais humilde, ou pelo menos igual, ou pelo menos mais em harmonia. Mas essa arrogância espiritual de alguns seres evoluídos da nossa geração, ela está muito perigosa. Às vezes dá vontade de chegar para o cara: eu preferia quando você não era tão evoluído assim. Pelo menos a gente podia bater um papo, pelo menos a gente ria, você dava um sorriso. Você está tão evoluído que você não sorri mais, de tão evoluído que você está. Para de se achar tão a sério, para de te levar tão a sério. E isso é uma coisa que veio do pensamento racídico. E eu vejo que muita gente está se identificando com isso, porque, de verdade, às vezes quase virou uma piada. O pensamento racídico sempre foi o seguinte: leva a vida a sério. A vida é uma coisa muito séria. Cada minuto de vida, cada segundo de vida, a nossa missão sagrada na vida. Mas não se leve tão a sério. Quando a pessoa ela começa a se levar muito a sério, ele vira inflexível. Tanto em relação às suas opiniões, como em relação aos seus sentimentos. E a relação dele com as outras pessoas vira uma coisa impossível. Isso não é evolução espiritual. Isso é uma coisa básica do pensamento racídico. Eu me lembro uma vez que eu estava num Farbrengen, uma reunião racídica com um grande rabino, que ele era o maior seguidor do Rebbe, que repetia todos os discursos do Rebbe de cor, no Shabbat, que não podia gravar, se chama Rabbi Yoel Kahn, que viva bastante, se Deus quiser, já está bem velhinho. Mas ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: algumas linhas judaicas têm um costume de usar um termo que se chama steigen sich. Quem sabe Yiddish, steigen sich quer dizer crescer. Eu vejo muita gente hoje virando religioso também, no mundo ortodoxo, gostando muito dessa palavra. Eu sinto que eu estou crescendo, eu sinto que eu estou crescendo, eu sinto que eu estou crescendo. Então ele brincou no Farbrengen, ele falou: você tem que tomar muito cuidado com esse tal de crescimento. Por quê? Tem dois tipos de crescimento. Tem um crescimento que é um crescimento do ego. E ele pode acontecer isso dentro da religião. Eu estudei tanta Gemara, eu estudei tanto, eu rezei tanto, eu cumpri tantas mitzvot, que eu sou o máximo. Esse tipo de crescimento não é a verdadeira elevação. Então o que ele falava? Eu vou tentar traduzir para o português. Existe se elevar e existe elevar-se.
Parece a mesma coisa, mas não é. Se elevar é a pessoa que ela acha que ela entra naquele caminho espiritual, encontrei a luz da Bíblia, e a partir de agora o meu ser começou a levitar. Isso é muito perigoso, porque a pessoa ela pode começar a achar que ela virou o dono da verdade, porque ele descobriu a nova luz. O judaísmo sempre pregou o contrário. Elevar-se, se eleve sobre você mesmo. Isso quer dizer se elevar. Se elevar quer dizer, quanto mais próximo de Hashem eu estou, quanto mais kedushá, quanto mais santidade eu adquiro na minha vida, a minha sensação natural, ela precisa ser de humildade, de simplicidade. Como já dizia o filósofo, tudo o que sei é que nada sei. Isso os grandes sábios já sabem, você não precisa nem ser religioso para isso. Um verdadeiro sábio, ele entende que a sabedoria é universal, que a sabedoria é infinita, e todo mundo que estudou um pouco de matemática sabe, quanto mais infinito, mais zero. Quando tudo perante o infinito é zero. Então, se eu entendi que a sabedoria é infinita, a minha sensação, eu posso ser professor de Harvard, eu posso ter feito 3 faculdades, eu posso ter lido bastante. Quanto mais eu sei que eu não sei nada. Então, a sabedoria verdadeira, ela não pode levar a uma arrogância, ela precisa levar naturalmente, sem forçar a barra, a uma humildade. Voltando para os 2 polos, os 2 grupos. O que é evolução? E eu acho que essa que é a grande discussão. Não fica olhando para o teu colega que ele é do mal e você é do bem. Isso é uma brincadeirinha de criança. A gente já passou da idade do gibi e dos desenhos animados. Todo mundo, vou contar um segredo para vocês, pessoal. Todo mundo quer ser do bem. Ninguém quer se dar mal. Ninguém quer ser... Se por algum motivo tem alguma pessoa que tem índole má, ou que ele tem uma natureza maldosa, ou que ele é muito egoísta, precisa se analisar. Qual é o vazio interior? Qual é a crise que essa pessoa passou ou está passando que leva ele a esse comportamento? Como eu costumo dizer, ninguém está no buraco porque ele queria estar no buraco. É muito importante, a gente aprende da Torá. José foi jogado no buraco. No final ele cresceu muito, foi bom para ele, foi bom. Mas ele não entrou no buraco porque ele queria. Às vezes a gente passa coisas na vida que são necessárias, mas acho que isso aqui é só um parênteses, importante na vida em geral. Quando a gente olha para o outro, pode ser alguém da nossa família, pode ser alguém da nossa comunidade, pode ser alguém de fora da comunidade, a tendência é julgar. A tendência do ser humano é falar, de novo ele... Se você parar 2 segundos para pensar que você não sabe 1% da vida dessa pessoa, você não tem nem noção do que acontece dentro dele, dos testes que ele passa todo dia, interiores, dos testes que ele passa externamente. Muitas vezes a própria pessoa não se entende, o outro ainda você vai entender. Então o mínimo que a gente tem que ser inteligente, não é uma questão de bondade, é uma questão de inteligência, é julgar o outro positivamente, é entender que se aquela pessoa está no buraco, ela não escolheu estar no buraco. Então você tem 2 opções, ou ajudar ele a sair do buraco, ou fica na tua. Também você tem essa opção. Agora, a pessoa ficar fofocando e julgando, é simplesmente uma cabeça pequena. E eu acho que isso acontece em política, isso acontece em economia, e os sábios do Talmud sabiam bem. Se você tem um colega que discorda com você, agradece a Deus. É engraçado, não é para ser triste. Baruch Hashem, tem alguém que veio me mostrar que meu cérebro é limitado. Graças a Deus que veio alguém me mostrar que eu não sei tudo, porque é óbvio que eu não sei tudo. Graças a Deus que alguém veio me mostrar o outro lado da questão, para eu ficar um pouquinho mais inteligente e conseguir achar um equilíbrio. E a mesma coisa eu queria fazer hoje com vocês. E percebam como é fácil fazer isso. Qual é a discussão entre os liberais e os conservadores, digamos assim? O que é evoluir? Depende do que significa evoluir. Se evoluir é uma questão interna, eu vou explicar o que eu quero dizer interna. Evoluir significa criar raízes, me conectar mais com a minha família, me conectar mais com a minha comunidade, ter estruturas sólidas e fundamentais para poder construir algo em cima dele. Então os conservadores estão certos, eles estão evoluindo mais. Mas eu posso olhar evoluir de outra forma. Talvez evoluir significa inovar. Talvez evoluir significa ser criativo. Talvez evoluir significa desapegar
daquilo que nós éramos. Nessa visão da evolução, os liberais estão certos. Então pronto, os dois são certos, como fala lá no filme do Violinista no Telhado, aquela famosa piada que é bem judaica, porque é verdade, um bom rabino sempre sabe fazer isso, certo? Ele fala, você tem razão e você tem razão. É sempre assim. E é claro que é sempre assim, depende do ponto de vista. Sabe o que é Tu Bishvat? Olha para a árvore, olha para uma simples árvore e ela tem a resposta para esse dilema. Evoluir é a mistura das duas coisas. Não apenas para falar uma coisa bonitinha e para fazer as pazes das duas opiniões. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar para vocês que normalmente os contraditórios se atraem. Por que os opostos se atraem? Porque os opostos, eles precisam um do outro para manter o equilíbrio. Quem faz uma árvore ter frutos, ter galhos, evoluir no sentido liberal, evoluir no sentido de expansão, mais galhos e mais frutos que vão gerar outros frutos com flores, com cores, com aromas, com sombra e com tamanho. As raízes que estão lá no solo, que estão escondidas. Quanto mais raízes, mais frutos e vice-versa. Porque se eu tiver um fruto, eu vou poder plantar uma nova árvore que vai criar mais raízes e vai dar outros frutos. Então, qual é o grande segredo de Tu Bishvat? Olha para uma planta, olha para uma árvore e aprende o que significa evolução. Evolução nada mais é do que uma pessoa perceber que esses dois polos que tem na vida de cada um, eu falei no plano político porque ele é mais geral, mais global, mas na vida de cada um de nós, nós temos dilemas assim todos os dias. Fico mais preso na minha família, fico mais fechado em casa, fico mais dentro do padrão do que as pessoas esperam de mim, que às vezes é uma coisa mais segura, é uma zona de conforto mais segura, ou saio para o mundo, quebro todas as regras e barreiras e vou conquistar o mundo lá fora. O judaísmo apoia os dois. Temos exemplos e exemplos na história judaica, nos sábios judeus, que ao mesmo tempo, vamos pegar o exemplo do Rebbe de Lubavitch, que essa semana comemoramos o aniversário de sua liderança. Não sei se todo mundo aqui conheceu o Rebbe, mas eu vejo hoje em dia muita gente se equivocando gravemente sobre quem foi a pessoa do Rebbe. Se por um lado o Rebbe era extremamente ortodoxo, ao pé da letra, e eu estou falando sério, o Rebbe era muito religioso. Muita gente fala, Chabad é light. Vai ver se o Rebbe não era nada light. Tanto nas cartas do Rebbe, como pessoas que conseguiam observar as pequenas minúcias do comportamento do Rebbe, que ele não fazia nenhum alarde disso, que ele não fazia nenhum barulho disso, pequenos detalhes, falam que a religiosidade do Rebbe era rara, mesmo perante grandes rabinos da nossa geração e mesmo perante grandes rabinos das últimas gerações. É extremamente incrível, eu não vou trazer agora os detalhes, porque também não é tanto tema, o Rebbe não abria a mão de um costume judaico, com certeza de uma lei judaica, nem deixar mais ou menos estrito. Esse era um lado da história. Pega o outro lado da história. Eu não sei se teve alguém, com certeza dentro do judaísmo, que foi tão inovador como o Rebbe de Lubavitch. É muito fácil hoje, em 2019, as pessoas falarem em vamos aproximar pessoas para o judaísmo, vamos fazer um judaísmo mais aberto, botar na internet. Vocês sabem o que aconteceu com o Rebbe quando, há 50 anos atrás, ele começou com as primeiras campanhas de unir religiosos com não religiosos, de enviar os seus emissários para os lugares mais afastados do mundo, onde não tinha comida kasher, onde não tinha escola judaica. Vocês conseguem ter ideia do que os outros grandes rabinos da geração, inclusive mestres racídicos, criticaram o Rebbe? Criticaram mesmo, mandaram cartas e falavam, Rebbe, como você está fazendo isso com teus Hassidim? Você está mandando ele para lugares distantes e eles não vão ter educação judaica. E outras coisas que o Rebbe inovou. Por exemplo, o Farbrengen do Rebbe era transmitido via satélite para os Estados Unidos inteiro. Tinha outros rabinos que falavam, mas como televisão não é uma coisa kasher? Então é muito louco você ver
essa natureza muito clara na personalidade do Rebbe. Extremamente conservador, extremamente respeitador a todos os sábios da antiguidade. Você viu o Rebbe falando do Rashi? Você viu o Rebbe falando do Maimônides? Com respeito, porque tinham pessoas que falavam, eu acho que aqui o Maimônides errou. Aqui essa palavra do Rashi não está certa. O Rebbe falava, Chas v'Shalom, você não está entendendo? Estamos falando de sábios que tinham profecia. Estamos falando de sábios que cada palavra... O Rebbe não mudava uma letra, não só da Torá, uma letra rabínica, uma letra talmúdica. Esse mesmo Rebbe, em outro lado, foi o mais moderno de todos, no sentido de entender que o judaísmo, ele se adapta a toda e qualquer situação. E é justamente a pessoa que se conecta com a raiz do judaísmo, com a essência do judaísmo. Quanto mais profundo você vai, mais liberal você fica. É isso que eu quero falar. Mais liberal verdadeiro, não liberal, só para deixar claro, certo? Não é liberar as leis do judaísmo. O verdadeiro liberal é a pessoa que conseguiu compreender que se o judaísmo é verdade, ele é verdade para todo mundo. Se o judaísmo é verdade, ele é verdade na ciência, ele é verdade na televisão, ele é verdade na tecnologia, ele não tem medinho de ser discutido com pessoas que têm outras tradições. E é isso que o Rebbe mostrou, dentro do judaísmo e fora do judaísmo, que a verdadeira liberdade, o verdadeiro liberal é o conservador. Porque a nossa Torá, ultra conservadora, porque ela foi dada por Hashem no Monte Sinai, se ela é a verdade para mim, ela é a verdade de tudo. Se eu não estou conseguindo ver isso, o problema é meu. O problema é do religioso, mas não da Torá, e não é problema do mundo. E essas pazes, que eu acho que a nossa geração está atingindo, entre o espiritual e o material. E agora eu quero um pouco concluir esse pensamento para a gente trazer para a nossa vida. Prestem bem atenção, que essa agora é a Nekuda, esse é o ponto principal. Falamos do Rebbe, falamos um pouco de política, mas o mais importante eu acho que é na vida de cada um. Eu acho que vivemos uma época muito, muito especial. E não sou eu que estou falando. Quantas vezes o Rebbe falou, Mashiach já está aí, abram os olhos e vejam. O mundo já está passando por uma transformação, por uma evolução incrível. Quem estudou um pouco da evolução de Darwin, da teoria da evolução, sabe, independente quão exato ele foi nas suas palavras, uma coisa a gente pode aprender: evoluir não é o mais forte. Qual foi a conclusão do Darwin? Não são os mais fortes que sobreviveram, são os que souberam se adaptar. E eu acho que aqui tem uma lição fenomenal. Não é o mais forte que ganha a guerra no final. Eu tenho razão. Ao contrário, é aquele que sabe se adaptar. Eu acho que talvez esse é um grande ensinamento para a nossa geração. Graças a Deus tem tantas contradições. Graças a Deus o mundo está tão confuso. Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma inundação de conhecimento. Nós temos uma infinitude, praticamente, de informações, que é muito difícil lidar com tudo isso, mas nós temos a oportunidade de sermos humildes, de sermos flexíveis, como uma árvore. E a Torá sempre traz o exemplo de uma árvore flexível, e não aquela árvore que parece uma pedra. Aquela árvore tipo bambu, balança para um lado, balança para o outro. A flexibilidade, a vulnerabilidade da nossa geração pode ser o grande segredo que tem por trás dessa evolução. Da gente descobrir que não é ou conservador ou liberal. Não é ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. É o contrário. É nós percebermos cada vez mais que é na mistura dos dois, que é na flexibilidade, que é na humildade, que a gente pode conseguir ver a especialidade dessa geração. Com isso eu gostaria de concluir. Nós estamos vivendo, mesmo na Torá, quem está acompanhando a leitura da Torá, passagens muito bonitas e muito famosas e muito interessantes. Semana passada nós lemos sobre a abertura do mar. A abertura do Mar Vermelho. Muita gente não entende o significado desse milagre.
Porque Deus poderia ter feito outros caminhos, podiam ter dado a volta no Mar Vermelho. Não precisava ter acontecido esse fenômeno. Então a Cabala nos ensina algo muito bonito. A abertura do Mar Vermelho foi uma preparação para o recebimento da Torá. Fundamental. O mar precisava se abrir para a gente poder receber a Torá. Por quê? Você vai perguntar qual é a relação de uma coisa com a outra. O que tem a ver a abertura do mar, o Kriyat Yam Suf, com Matan Torá, com a outorga da Torá? Vem a Hassidut e fala, tem tudo a ver. O que foi a outorga da Torá? O que vocês acham que foi a grande outorga da Torá? 613 mitzvot? Vou contar para vocês um segredo. Os patriarcas já cumpriam todos os 613 mandamentos. Assim está no Talmud. Eles já sabiam por tradição oral. Todos os detalhes aláhicos da lei judaica, o povo judeu já cumpria antes da outorga da Torá. Não foi essa a inovação, não foi essa a grandeza. Explica a Hassidut o que aconteceu há 3.300 e poucos anos atrás no Monte Sinai, que nós estamos lendo nessa semana, os 10 mandamentos. Foi um fenômeno que vai muito além do que um livro. Vai muito além do que passagens históricas e leis e bíblicas. Deus quebrou a barreira entre o material e o espiritual. Pode estudar em qualquer livro de Hassidut e da Kabbalah. O Matan Torá foi a quebra do muro. Hoje se fala muito em muros. Tem gente que quer construir muros, tem gente que quer derrubar muros. Deus derrubou o muro entre o mundo material e espiritual. Isso são palavras. Tenta meditar um pouco e você vai entender na tua vida o que isso significa. Quando eu digo no judaísmo que colocar tefilim, ou beijar mezuzá, ou comer comida kasher, ou dar dinheiro para quem precisa, ou construir uma sinagoga, ou escrever um livro, eu estou trazendo santidade para o mundo. Muitas pessoas espiritualistas falam, calma, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Espiritual não é algo palpável. Espiritual não é algo que você pode mexer, não é algo concreto. Espiritual significa algo abstrato, algo teórico. Por outro lado, pessoas extremamente materialistas, que não acreditam em Deus ou que não acreditam em espiritualidade, eles acham que tudo isso é uma invenção do homem para poder dar desculpas e explicações para o que acontece na vida, mas a vida nada mais é do que um esquema prático e funcional, como se fosse uma grande empresa que aconteceu a partir da grande explosão, e aqui estamos. Veio o Matan Torá e falou, para de querer botar essas duas teorias afastadas uma da outra. Para de achar que o mundo material pode sobreviver sem o mundo espiritual, mas também para de achar que o mundo espiritual pode viver sem o mundo material. Faça as pazes entre esses dois mundos. Isso foi a abertura do mar. Para a gente concluir. A abertura do mar, quando você estuda na Kabbalah, o que é o mar? Diz o Talmud, e hoje é comprovado pela ciência, tudo que tem na terra seca, tem nos oceanos. Hoje em dia é comprovado que nos oceanos tem muito mais do que tem na terra seca. Tem mais animais, tem mais fauna, tem mais flora. Por exemplo, qual é a montanha mais alta do mundo? Everest, fora do oceano. Dentro dos mares existem montanhas mais altas que o Everest. Vocês podem imaginar uma coisa dessas? Podem procurar no Google, ver se eu tenho razão. Existem montanhas mais altas que o Everest dentro do mar. Então fala o Talmud. Por que Deus fez todo um mundo escondido? Atlântida, parece, certo? Todo mundo lá. Diz o Talmud, isso foi a abertura do mar. Todos nós, em toda situação, ela tem dois aspectos. O aspecto externo e o aspecto interno. Todos nós temos uma guerra diária entre o nosso interior e o nosso exterior. Pode perceber, independente do teu grau de religiosidade. Quanto eu quero ser introspectivo, quanto eu quero ser meditativo, quanto eu quero me fechar nos meus valores, nos meus sentimentos, nas minhas crenças, e o quanto eu quero participar do social, quanto eu quero participar da moda, quanto eu quero participar da tecnologia, quanto eu quero participar do mundo lá fora.
Tem pessoas que eles acreditam que a realidade é só o mundo lá fora. Se você não está na vibe, se você não está na moda, se você não está por dentro do que está acontecendo, você está vivendo fora da realidade. Mas tem pessoas que pensam o contrário. Você vai perguntar para um budista que está meditando no Tibete faz 20 anos, ele vai falar, não, vocês que estão fora da realidade, achando que a roupa da moda ou que o Instagram é a realidade. A realidade acontece aqui na montanha do Tibete. A pergunta é, isso vou deixar para outra aula, o que é realidade? Veio Kriyat Yam-Suf, a abertura do mar, e falou, esse é o mistério do judaísmo. Abra o mar, faça as pazes entre o interior e o exterior. Você só vai estar em harmonia quando você perceber que o teu lado conservador, o teu mar, e o teu lado liberal, aquele teu lado que quer terra seca, eles não são contraditórios. Isso foi a outorga da Torá. E com isso eu quero finalizar. Pessoal, nós encontramos na nossa geração, e eu vou falar bem aberto como eu costumo falar, tanto no mundo ortodoxo, quanto no mundo laico. E eu gosto de enfatizar isso, sabe por quê? Eu vou contar um segredo para vocês. O Rebbe não gostava da palavra ortodoxo, nem religioso, porque isso não é uma palavra judaica. O judaísmo nunca falou essas palavras, isso vieram de outras religiões. O judaísmo acredita em você, em primeiro lugar, ser um mensch. O que é um mensch? Seja gente. Em primeiro lugar, todos nós somos seres humanos. Seja um id. Você quer se conectar com as tuas origens? Seja um bom judeu. Tem alguns judeus que conseguem cumprir uma mitzvah. Tem alguns judeus que conseguem cumprir 10 mandamentos da Torá. Tem alguns que já conseguem cumprir 613. O problema é aquele que estacionou e ele acha que já é suficiente. Mas não tem a mínima dúvida que essas palavrinhas que a gente usa como status, mais religioso, menos religioso, mais ortodoxo, menos ortodoxos, não ajuda em nada. Ela só causa isolacionismo, ela só causa separação, ela causa segregação em vez de união. Estamos todos no mesmo barco e é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe um problema com essa palavra evolução, como eu brinquei no começo, o grande ser evoluído. Tanto no mundo ortodoxo eu posso ver, como no mundo laico. Quando a pessoa, ela começa a se aproximar da religião, ou de algum ideal que ele acredita, ou de alguma missão que a ele foi incumbida. Mas ele começa a se achar demais. Ele começa, eu vou repetir isso porque eu acho muito importante. Ele começa a ter uma arrogância espiritual. Esse é o nome que eu quero dar. Ou ele começa a ter uma arrogância filosófica. Ou ele começa a ter uma arrogância emocional, se achando melhor do que os outros, porque ele tem ideais melhores. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E eu vou explicar para vocês por quê. E essa é a lição da árvore. E com isso eu quero finalizar. O Rebbe fala o seguinte: sabe o que é Tu Bishvat? Que a gente comemora a árvore, e não o trigo, e não a grama, e não qualquer outra planta? Árvore é prazer. Árvore é um símbolo de prazer, diversidade, cores diferentes, flores diferentes, aromas diferentes e principalmente sabores diferentes. Pensa bem, o mundo poderia sobreviver sem frutas? Para os naturebas de hoje não, mas normalmente sim. Você poderia viver com feijão com arroz, você poderia viver com pão e estava muito bom. Diz o Rebbe, sabe o que é árvore? Ilanot? Árvore é o prazer. E aí o Rebbe vem com uma grande novidade. Obediência sem prazer. Se uma pessoa ela segue à risca a religião ou qualquer outro idealismo, mas ele não tem alegria naquilo que ele está fazendo, ele não tem disposição, ele não tem bom humor, que é muito importante, ele não tem prazer, sabe o que ele se torna? Um grande arrogante. Sabe por quê? Eu vou mostrar porque ele sente dentro dele: eu estou me entregando para esse ideal, eu estou me sacrificando para essa causa, eu estou me quebrando em nome de Deus. Eu tinha um rabino que falava na yeshiva: quando você se quebra em nome de Deus, aí você não é mais um arrogante, você virou 2 arrogantes agora, porque você ainda está quebrado em 2. Ou seja, a gente precisa começar a perceber que muitas vezes esses ideais que as pessoas se penduram são fugas. São fugas que as pessoas acham
da sua própria luta interior. E é isso que aparece na nossa paraxá tão bonito, quando Moisés desceu com os 10 mandamentos. E está escrito que eram pedras pesadíssimas. Era impossível Moshe Rabbeinu sozinho carregar, porque era uma pedra de safira, muito, muito pesada. Então dizem nossos sábios no Midrash e no Talmud, aconteceu um milagre. Todo mundo pensou que era Moshe que estava carregando os 10 mandamentos. Mas na verdade era o contrário. Eram os 10 mandamentos que estavam carregando Moshe. Eles estavam levitando e Moshe parecia que estava segurando. Mas quem estava segurando quem? Os 10 mandamentos seguraram Moisés. Qual é a lição que tem por trás disso? Às vezes nós pensamos, eu luto por esse ideal, eu luto por essa missão. Não é essa a vibe, não é essa a brisa certa, é o contrário. Você precisa entrar num ideal, numa fé, numa crença que ela carrega você. Você está a serviço dela e não o contrário. Então na hora que a pessoa ela percebe que por melhor e mais bonito que seja o seu ideal, você quer ficar mais religioso? Maravilhoso, você descobriu a luz da Torá. Você quer salvar a água do planeta? Muito bom, a Torá também aprova ecologia. Você quer salvar o mico-leão dourado? Muito bom, só não vira um chato. Vou falar a palavra, só não vira aquela pessoa chata, que agora todo lugar que você vai ir, você vai achar que quem não está salvando o mico-leão dourado é um ser humano ruim. Vocês estão rindo, mas é a triste realidade, um pouco que a gente pode ver, óbvio que não vamos generalizar, mas de algumas pessoas que se consideram evoluídas da nossa geração, que porque elas resolveram, certo dia da vida dela, fazer esse costume, aquele costume, muito bom, você se sente bem? Muito bom, mas não vira um chato por causa disso, não vira uma pessoa mais arrogante. E agora de verdade eu vou finalizar, porque cada vez eu me lembro de uma coisa a mais, mas tem uma sihá maravilhosa, um discurso maravilhoso do Rebbe que eu preciso falar para vocês. O finalzinho da nossa paraxá, depois dos 10 mandamentos e todo aquele show que teve com raios e relâmpagos e trovões, tem uma pequena passagem, pegam depois no Humash que eu quero que vocês vejam dentro, logo no finalzinho da paraxá, depois dos 10 mandamentos, você acha, poderia já terminar, né? Esse é o ápice. De repente Deus vira para Moisés e fala para Moisés assim: agora você vai construir um altar para mim de terra. Presta bem atenção em cada palavra. Um altar que fica misbeach de terra. E advirta o povo judeu: Lota asuniti, não façam nenhum tipo de idolatria. Não façam nenhum tipo de... E aí a paraxá termina dizendo: e para subir nesse altar, desculpa, não construa escadas, construa uma rampa. Esse é o último versículo da Torá. O Rebbe pergunta, e com isso realmente eu quero finalizar, mas foco no foco, porque isso é o principal. Olha o que o Rebbe pergunta: o que isso tem a ver? Deus acabou de falar os 10 mandamentos. O segundo mandamento é não fazer idolatria. Pronto, o povo já entendeu. Qual é o sentido de logo depois dos 10 mandamentos, Deus falar de novo: não façam idolatria. Construam um altar de barro e suba nele com uma rampa. E se eu quiser subir de escada, qual que é o problema? Explica ao Rebbe uma das ditados racídicos mais bonitos que eu já ouvi e que eu queria compartilhar com vocês. O Rebbe, Deus estava falando aqui de um outro tipo de idolatria. Nos 10 mandamentos, Deus estava falando: não se ajoelha para as estátuas, não se ajoelha para os outros, não se ajoelha para o dinheiro, não idolatre bens materiais, não idolatre outros deuses. Depois dos 10 mandamentos, Deus falou de um outro tipo de idolatria, a idolatria religiosa. Lota asun iti, explica o Rebbe. Deus percebeu que depois que o povo judeu recebeu os 10 mandamentos, eles começaram a se achar superiores. Eles começaram a sentir: oh, agora vai! Nós somos o povo escolhido, nós estamos com Hashem, tudo que a gente falar agora, Kadosh, 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 é sagrado. Então veio Hashem e falou para eles: tomem muito cuidado. Não é porque vocês estão comigo, não é porque vocês estão na sinagoga, não é porque você está conectado com a Torá,
que agora você já pode fazer idolatria. Agora o cuidado tem que ser muito maior. Eu quero um altar de barro. Eu não quero um altar chique. Hashem falou um altar de barro. Eu quero simplicidade. Vezavarta alav, eu vou traduzir para vocês do hebraico. Etolotecha vetlamecha. A tradução é: você sacrificará nele as tuas qualidades e as tuas perfeições, o teu perfeccionismo. Se o judaísmo, ou se a tua espiritualidade, ela te leva a se achar um ser superior, joga isso no altar de barro. Joga isso na simplicidade. E a Torá termina falando: sabe como você sobe na rampa de Deus? No altar de Deus? Não é com escada, é com uma rampa. Qual é a diferença? Uma escada tem degraus. Sabe essas pessoas que passam a vida toda perguntando: que degrau eu estou? Tem pessoas que passam a vida inteira, eles só se preocupam com status. Pode ser status na sociedade e pode ser status religioso. A pessoa fica o dia inteiro se perguntando: será que eu já virei um tzadik? Será que agora eu já sou um Hassid? Será que agora eu já sou uma pessoa boa? Será que... De quem você quer aprovação? Deus é infinito. Isso é uma rampa. Uma rampa quer dizer, não existe status, não existe degraus. Para de se perguntar em qual degrau você está. Existe uma rampa. E a pergunta é: você está subindo na rampa ou você está descendo na rampa? Você está evoluindo? Você está tentando ser uma pessoa melhor? Você está se trabalhando a cada dia? Você está sendo uma pessoa mais simples, mais humilde, mais unida com os outros? Ou você está, infelizmente, descendo a rampa? Que degrau você está, isso não é importante. E isso Hashem falou logo depois dos 10 mandamentos, e com isso eu quero, agora, com as minhas palavras, finalizar. Quando nós falamos que a outorga da Torá, que está ligado com Tubishvat, que está ligado com a abertura do mar, é fazer as pazes entre o mundo material e o espiritual, pessoal. Agora falando do coração, para a vida de cada um de vocês e para mim mesmo. Nós sempre pensamos que havia uma barreira. E hoje o mundo está revelando que essa barreira se quebrou cada vez mais, e uma coisa não anda sem a outra. Pode perceber? Uma pessoa que tenta ter sucesso material na vida, e ele mergulha na materialidade, ele mergulha na evolução liberal, ele mergulha nos business, ele mergulha nos prazeres. Pode ver, a pessoa sente um vazio, a pessoa sente um dilema existencial. Eu estou falando de pessoas que me procuram, pessoas que eu converso, e cada um sabe isso. É muito gostoso o prazer material. E o vazio que ele deixa depois? Porque o ser humano é um ser complexo. Um ser humano tem alma. Um ser humano tem raízes. Você nunca vai ser feliz mergulhando no mundo material. O mundo material é maravilhoso. Mas sabe como você rega ele? Sabe como você tempera ele? Com o judaísmo. O judaísmo não é contra o mundo material. Tenha dinheiro, ganha dinheiro, tenha prazeres, viaje pelo mundo. Mas leva teu tefilim, comida kasher, tempera a tua materialidade com o espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa ela acha que espiritualidade é se isolar do mundo material, ele chega naquilo que eu falei no começo, de uma pessoa que começa a ficar amargurada, ela começa a ficar, infelizmente, se achando melhor do que os outros. Então vem o judaísmo e fala: sabe qual é a verdadeira espiritualidade? A material. Sabe qual é a verdadeira espiritualidade? Pé no chão. Quem dá autenticidade, quem dá veracidade para o teu espiritual é se você consegue converter isso em ações práticas. Se você realmente consegue ajudar o próximo, se você realmente virou gente boa, falando em palavras práticas, se você realmente consegue se conectar mais com o mundo, se você realmente se abriu mais. Mas se tua espiritualidade te leva a se isolar de tudo e de todos e se achar melhor, não está faltando só no material, está faltando no espiritual. E esse é o casamento entre o material e o espiritual, que um não apenas que não é contraditório ao outro, mas um é complementar e ele é fundamental para o outro poder existir. Então, obrigado pela presença de todos e Chag Sameach, bom Tu Bishvat para todo mundo. Obrigado.